Dando continuidade ao nosso cronograma pré-estabelecido, chegamos hoje, então, à aula Lei de Amor, de Justiça e de Caridade. Kardec diz: o amor e a caridade são o complemento da justiça. Porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível, que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Para muitos estudiosos, pesquisadores, para muitos daqueles adeptos da doutrina dos espíritos, a lei de amor, justiça e caridade, algumas traduções traz lei de justiça, de amor e caridade. Então, a ordem das palavras aqui para nós é o que pouco importa. Para nós importa, sim, a essência, que é isso que nós buscamos. E essa lei de amor, de justiça e caridade é uma síntese do que vem a ser a reencarnação. Temos o amor, temos a aplicação da justiça e que a caridade no seu mais puro dos sentimentos. Então, a exemplificação de Jesus aqui está: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, amai uns aos outros como irmãos, fazei aos outros tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós. Tudo isso são maneiras similares de interpretar a lei. Como se pode definir a justiça? A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso sim é justiça. Ainda é muito difícil no nosso planeta de provas e expiações e dentro da nossa condição evolutiva, ainda é. Lembrando sempre que as imagens são todas de internet, de domínio público, e nós só procuramos fazer uso para ilustrar mesmo alguns temas, mas isso não, porque às vezes uma imagem fala mais do que muitas palavras. Então, justiça consiste em respeitar os direitos dos demais. De todas as leis morais, esta é a mais importante, uma vez que o progresso da humanidade tem o seu princípio na sua aplicação, que se funda na certeza do futuro espiritual das criaturas e encerra todas as condições de felicidade do homem, lembrando sempre da felicidade relativa. Felicidade para nós aqui um estado de espírito. Muitas pessoas procuram qual é o caminho para a felicidade. Não existe. A felicidade é o caminho. É esta aplicação, é nessa máxima, essa progressão que todos nós compreendemos a nossa destinação. Quanto mais aperfeiçoados moralmente, mais nós compreendemos a justiça divina na sua plenitude. Como alertam os espíritos superiores, esta lei é a mais importante por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Sim, se nós observarmos as leis morais, elas têm o mesmo significado, guardadas as devidas proporções, das bem-aventuranças. As leis morais, ela é progressiva. Nós começamos com a lei natural e vamos chegar lá na lei de reprodução, chegando na lei de amor e de justiça. Aqui no nosso cronograma, nós não seguimos uma ordem cronológica que elas estão dentro do Livro dos Espíritos, mas de acordo com os temas que nós precisamos adequar. Então, os espíritos superiores, eles trazem, sim, toda essa importância por ela ser o fechamento, assim como as bem-aventuranças. Quando nós chegamos nesta condição de compreender a lei de amor, justiça e de caridade, significa que nós já não mais estaremos nesse orbe terreno,
um planeta de provas e expiações, mas já estaremos adiantados moralmente para poder estar habitando outros mundos mais evoluídos. Justiça é a constante e perpétua vontade de conceder o direito a si próprio e aos outros, segundo a igualdade. Seria essa justiça como aí está. A lei de igualdade, que nós vimos lá atrás, são essa representação aí da escadinha? Sim, mas e a justiça? Seria a representação da figura logo abaixo. Então, quando nós compreendermos Moisés, Moisés é a lei, João Batista é a justiça e Jesus a misericórdia e o amor incondicional. Precisamos fazer cumprir a lei para que a justiça seja aplicada com misericórdia e indulgência aos nossos irmãos. Então, a justiça, sim, é próprio das civilizações. Já mostra um adiantamento que todos nós, como espíritos, hoje já nos encontramos. O sentimento de justiça, ele é inato, pré-existente. Nós trazemos isso no nosso espírito. Isso é uma prerrogativa, isso é do espírito. Então, é inato no homem, o qual se revolta com a simples ideia de injustiça. Entretanto, esse sentimento precisa ser... Esse sentimento precisa ser aprimorado e desenvolvido pelo progresso moral de cada um de nós, pela prática do bem e da compreensão dos problemas alheios. A justiça não é o conhecimento da lei. Fazer a aplicação da justiça não significa sermos credores, que nós devemos ser juízes cruéis, como muitas vezes nós nos arvoramos. Justiça é compreender a necessidade do outro, o porquê das circunstâncias, das suas atitudes, o que o levou a isso. Nós não podemos ser omissos, mas também não podemos simplesmente nos colocarmos em uma condição de que, não, precisa ser cumprido, a lei precisa ser aplicada. A lei sim deve ser aplicada, mas nunca deve faltar a justiça, que é a compreensão e o entendimento. Muitas vezes, em meio ao sentimento de justiça natural, misturam-se as paixões humanas que induzem as pessoas ao erro. Muitas vezes, quando nós temos algumas tragédias, quando nós temos em algumas situações, nós temos conflitos dentro das nossas atitudes, muitas vezes nos deparando com situações de acidentes, de mortes, ainda mais relacionado hoje a crianças, ou quando o fato, a culpabilidade de uma determinada situação recai sobre uma criatura, nós costumamos dizer assim: eu espero, eu desejo, eu quero que Deus faça justiça. Na realidade, nós estamos pedindo que Deus faça vingança. Ou então nós falamos: não, tudo bem, eu perdoo, mas Deus há de fazer justiça. Quer dizer, nós perdoamos e transferimos a Deus aí de ser o paladino, de sair executando sentenças como se nós fôssemos o Deus e ele não soubesse o que ele está fazendo. Então, o nosso senso de justiça, a ideia que nós fazemos de justiça, ainda é muito tênue, ela ainda é muito frágil para que nós saiamos apregoando a justiça que tanto necessitamos. Muitas vezes, a justiça que nós queremos que seja aplicada aos outros, nós não olhamos para as nossas faltas e para a situação em que hoje nós vivenciamos. Porque se for aplicado a nós a justiça que nós estamos solicitando aos outros, com certeza nós iríamos sucumbir.
Por isso se diz que as leis humanas ainda são um pálido reflexo da justiça verdadeira, porque, sendo mutáveis, elas apenas refletem os costumes e os caracteres da sociedade de uma determinada época. Assim como Moisés estipulou que era a aplicação da justiça levar os filhos rebeldes até a entrada da cidade para que eles fossem apedrejados, a mesma coisa somos nós aqui dentro das situações em que hoje vivenciamos. Então, se nós olharmos para o nosso Código Civil, que é de 1921, lá ainda tem que se pode exterminar as mulheres em nome de uma tal lavar a honra com sangue. Onde que isso é concebível nos dias de hoje? Então, nós precisamos entender que as leis humanas, elas são falíveis, elas são imperfeitas, e nem sempre as ordenações humanas são capazes de refletir a justiça que se faz necessária. Muitos juízes encontram muitas dificuldades na aplicação da lei com justiça. Por quê? Ainda, dentro das nossas convenções, a lei ainda sobrepõe a justiça. E isso nem todos os juízes podem afrontar ou podem aí coibir. Assim, a justiça terrena é do tamanho da evolução do homem, o que já não acontece com a justiça divina, que é imutável. Então, sim, se a justiça terrena, muitas vezes, ela não alcança nem as grandes faltas, e não alcança aquelas faltas que é pessoal, que só diz respeito à própria criatura, ao próprio ser, ao próprio espírito, geralmente as leis humanas, a justiça terrena, ela só alcança ali as transgressões daquilo que tem relação com a sociedade. Porque, vamos assim dizer, se eu, por exemplo, sou um fumante inveterado, se eu faço um consumo exagerado do álcool, mas eu estou prejudicando a mim mesmo, se eu estou dentro do meu domicílio e tudo mais, não tem como a lei me alcançar. Eu estou no meu direito, vamos assim dizer. Mas quando isso extrapola, quando os meus atos refletem e chegam a interferir na vida dos outros, aí a justiça terrena, essa sim, procura coibir. Assim mesmo, muito difícil essa aplicação na totalidade. Por isso, ele fala, a justiça terrena é do tamanho da nossa evolução. Ou seja, quanto mais evoluídos nós tivermos, quanto maior for a nossa elevação espiritual, mais nós vamos nos adequando às leis humanas, à lei divina, que é imutável e aplicável a todos os seres. Sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justos o que os outros parecem injustos? Conhecimento, seria isso uma das causas? Informação, é isso? Também poderia ser? A pergunta de Kardec faz todo sentido. Se a justiça é uma lei natural, se a justiça faz parte, da lei divina, então por que da interpretação? Por que uns entendem um fato como justo, enquanto para outros isso é injusto? Então, qual a resposta que os benfeitores trouxeram? É porque a esse sentimento se misturam paixões, é porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram, como sucede à maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Nós não enxergamos e não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. Nós projetamos no mundo e na sociedade
os nossos valores, as nossas verdades e as nossas convicções. Então, aquilo que para um é justo, tá? Você vai e atinge, como nós falamos na aula passada, entra um malfeitor na sua casa, com o intuito de ali cometer uma série de atos. E aí, de repente, num arroubo, no intempestivo, no instinto, tiramos a vida dessa criatura. Ah, para muitos isso é justo, mas para outros é injusto. Por que justo? Porque estávamos defendendo a nossa família, estávamos defendendo a nossa vida. Não é a lei de preservação, não é a lei de conservação, mas para outros pode parecer injusto. Por quê? Será que nós precisávamos verdadeiramente tirar a vida daquela criatura? Será que não tínhamos como simplesmente cercear os seus movimentos sem levar a essa situação? Então, esse justo e injusto é dessa interpretação que é particular e é pessoal. Por quê? Porque é daí que nós não podemos ficar dando palpite, opinião, ou receitando situações quando as pessoas vivem esse tipo de problemas. Por quê? Porque é a nossa opinião, não somos nós que estamos vivenciando. Ah, eu acho, não existe eu acho. A criatura, ela precisa decidir de acordo com o seu conhecimento, de acordo com a sua moral, mas, acima de tudo, dentro da condição em que ela se faz. Alguém vai criticar o gato porque ele pegou o rato que estava pelo quintal? Não é assim. Vamos criticar, vamos então sacrificar o cão porque ele correu atrás do gato lá na rua e o gato sofreu um acidente. É do instinto. Então, tudo isso é preciso ser analisado. Nós não temos condições de emitir uma verdade absoluta sobre aquilo que está acontecendo. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quererias para si mesmo. No coração do homem, imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitado os seus direitos. Sim, posto de parte o direito que a lei humana, todos nós temos, ele está dizendo qual a base da justiça, onde se fundamenta, qual é o concreto aqui, o alicerce dessa situação. É o que Jesus diz. Nós devemos querer para os outros somente aquilo que queríamos para nós. Que a justiça seja aplicada, que a lei seja cumprida, mas e se for um familiar nosso? Se for alguém da nossa consanguinidade? E se a criatura está passando por uma situação em que ela, num momento aflitível, num momento de oscilação entre demência e realidade, ela cometeu um ato insano perante aos nossos olhos físicos, porque os nossos olhos espirituais, a maioria não alcança ainda essas situações. Então, nós devemos sempre pautar a nossa vida desse sentido, fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, mas, acima de tudo, respeitando desde a ignorância, mas também os prazeres, as satisfações que cada um tem. Agora, se isso não condiz com a nossa índole, se isso não condiz mais com a nossa moral, nós hoje já temos o discernimento de nos afastarmos, de nos retirarmos desses lugares, porque assim nós não compactuamos com aquilo que ali está sendo pautado. Podemos observar a justiça interna mesmo entre os órgãos que trabalham, sem nada exigir para garantir a harmonia do conjunto sobre uma mente instintiva, recebendo ordens e mais ordens da consciência. É muito difícil, às vezes, trazer o evangelho para junto de nós.
mas a ciência tem dado uma grande contribuição nesse sentido. Será que, por acaso, o cérebro poderia pedir para o pulmão filtrar o rim? Será que o cérebro poderia pedir para o coração respirar, captar o ar? É claro que não é. Então, isso é uma harmonia, independe de nós. São esses automatismos que nós desenvolvemos ao longo do reino mineral, vegetal, animal e que vai finalizar lá nos elementais. Se os órgãos físicos nossos aqui exigem, trabalham em sintonia, em harmonia, cada um com a sua importância, cada um sabe aquilo que tem que realizar, mas tem uma mente, tem um cérebro que emite, porque o cérebro não pensa, quem pensa é o espírito. Mas eles não estão disputando posição, quem é mais importante, quem deixa de ser, quem é mais leve, quem é mais pesado. Não é. Então, assim nós devemos observar também a nossa vida diária. Qual o sentido de ser mais importante do que o outro? Por que o meu trabalho é melhor do que o daquele outro lá? Não pode ser. Então, um engenheiro constrói pontes, constrói viadutos, ele elabora o projeto, mas ele não é capaz de construir nada. O engenheiro não constrói uma casa, o pedreiro sim, e o pedreiro não precisa do engenheiro. Agora, o engenheiro precisa do pedreiro. Então, tudo isso são situações que nos levam a observar a lei de amor, de justiça e de caridade, agindo dentro desse equilíbrio harmônico tão necessário nesta dualidade, espírito e matéria física. Cada órgão em seu lugar tem trabalho a fazer. Segundo a lei natural, a lei de Deus, é a mesma lei interna que podemos observar quando despertados para tal, pelos processos que chamamos de dor e depois de amor. A dor é sempre um alerta, a dor é sempre um chamamento de que algo está irregular. Como dissemos, dor é física, nós podemos ter dor sem sofrimento. Mas a dor, essa dor emocional que é o sofrimento, essa dor espiritual que está relacionado à nossa moral, isso sim, nós vamos então compreendendo e vamos aí sendo forjados. Nós vamos passando por esse burilamento para chegarmos a essa condição, não de insensíveis, mas de compreender. Quando nós olharmos para os nossos familiares, para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho, deixar de ficar julgando e compreender que eles também estão ali procurando fazer o seu melhor. A doutrina espírita é um manancial de orientações espirituais que vão chegando através da inspiração, de acordo com as necessidades da alma. Não a desprezes, não a desprezes, pois é na luta para compreendermos a justiça que o amor nos chega ao coração. Muitas vezes, nós, nesse afã da aplicação da justiça, nós vamos criando uma camada em torno do coração. O coração vai ficando insensível. O nosso cardíaco, quando ele está em desequilíbrio, quando ele está ali em aflição, todo o nosso corpo físico entra em desequilíbrio. Nós precisamos nos harmonizar com o universo. E a doutrina espírita, nesse sentido, ela mostra a inspiração, a intuição que vem nos auxiliar em forma de recurso e de mecanismo. Enquanto nós não aprendermos o verdadeiro sentimento do que é o amor, nós vamos ficar nessa oscilação. Horas, tem dias que nós somos um anjo de bondade, de caridade, de mansuetude e de brandura.
No outro dia, nós brigamos até com a própria sombra, ficamos insuportáveis. Por quê? São essas fases de aprendizado. Nós ainda somos muito suscetíveis, nós somos muito vulneráveis. E quando as nossas vontades e os nossos anseios não são atendidos ou não são correspondidos, nós temos uma baixa intolerância. Nós temos muitas dificuldades em lidar com aquilo que nós não temos domínio. Quando sai do nosso habitat, quando sai do nosso terreno, onde nós temos esse domínio e conhecimento, nós ficamos muito vulneráveis. E aí, para muitos, isso é fraqueza. E a criatura não quer, porque fraqueza leva ela a uma situação de humilhação. Muito pelo contrário, é a humildade, é a impotência perante as situações que nós ainda não aprendemos a lidar. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição dos outros e o perdão das ofensas. Kardec é tão sutil dentro da sua colocação que, às vezes, chega a ser uma afronta quando nós tratamos o Livro dos Espíritos como simples perguntas e respostas. Porque ele poderia ser perguntado assim: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Para nós, os benfeitores iriam responder, mas ele pergunta qual o sentido da palavra caridade, como Jesus entende. Então, ele não quer saber o que cada um de nós pensa a respeito da caridade, e muito menos São Luís, Santo Agostinho ou Cura de Arnes. Ele pergunta Jesus, benevolência para com todos. Nós temos que amar a todos, incondicionalmente. Nós temos sempre que ter esse carinho, esse afeto, porque é esse afeto e esse amor que rompe barreiras e obstáculos. E nós, Jesus disse que é preciso amar o próximo. Ele não estipulou classes, cores, nações, situações de gênero. Ele disse todos, amai ao próximo, ou seja, aquele que está no momento ali, que está na nossa necessidade. Amar ao próximo é de hoje, é para hoje. Serve para o pai, a mãe, a família consanguínea quando nós despertamos. Quando nós saímos à rua, amar ao próximo já é o porteiro, já é o motorista do aplicativo, o motorista do ônibus, do metrô, e todas as pessoas que o próximo ele vai mudando. Agora, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, isso é coletividade, isso é futuro, isso é elevação. Quando ele fala indulgência para com a imperfeição dos outros, se nós somos seres imperfeitos, se nós ainda cometemos erros, equívocos e enganos, como queremos exigir dos outros perfeição absoluta? Como nós podemos querer exigir dos outros qualidades que nós não dispomos? E o que é pior ainda nas nossas condições. Muitas vezes, nós nem conhecemos, nem presenciamos e nem vimos determinadas coisas. Chegam até nós pelos ouvidos, pela boca, pela fala de outras pessoas. E mesmo assim, lá estamos nós, com a trave nos olhos, querendo enxergar o cisco no olho do nosso irmão. E o perdão das ofensas. O perdoar 70 vezes 7, por isso está na lei de amor, de justiça e caridade. Perdão das ofensas. Perdoar é próprio do espírito que já compreendeu o objetivo da nossa destinação. A nossa destinação é sermos todos criaturas melhores. A nossa dificuldade com o perdão não está relacionado às criaturas que nos ofendem ou que nos magoam. A nossa dificuldade com o perdão
é com o que elas nos fizeram. Então, nós nos sentimos humilhados, nós nos sentimos traídos, nós nos sentimos ofendidos. Tudo isso culpa desse mocinho novo que chegou aí agora e que veio juntar-se ao orgulho e ao egoísmo, o tal do melindre. O melindre, ele veio de uma forma tão sutil, foi chegando, foi se aproximando e agora veio para ficar. E ele é, sim, uma das maiores barreiras a que nós possamos perdoar aqueles que caminham conosco. O amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Se somos irmãos, não é a questão somente da consanguinidade. Não adianta, não tem nenhum mérito chegar primeiro no reino de Deus. Não adianta chegar na erraticidade em primeiro lugar. Enquanto nós não praticarmos a caridade e o amor, nós não damos o passo suficiente para irmos aos mundos superiores. É preciso lembrar sempre que bem-aventurados os brandos, os mansos, porque possuirão a terra. Aqui nós ainda vamos estar na terra regenerada, porém não todos. Aqueles mais recalcitrantes, aqueles com maiores dificuldades na prática dos ensinamentos de Jesus, esses já estão sendo encaminhados para o mundo que está em fase final, né, se aproximando, para que ali possam, exilados, cumprir os desígnios divinos da sua evolução. Não podemos enganar a vida, manifestando o que somos para termos o que não possuímos. Não podemos enganar a vida manifestando o que não somos para termos o que não possuímos. As mudanças de dentro é que mudam por fora. O que conquistamos são valores eternos. E o que mostramos sem a conquista é breve e o vento leva. Tudo aquilo que adquirimos, tudo aquilo que nós compreendemos o valor, tudo isso é do espírito. Nós vamos levar para todo sempre. Tudo aquilo que nós compramos é tão perecível quanto o preço, quanto a moeda. Então, hoje sabemos o valor de muito pouca coisa, mas sabemos o preço de quase tudo. Por isso que as pessoas compram, querem comprar felicidade, querem comprar amor, querem comprar bem-estar, querem comprar até mesmo a felicidade. Basta ver, vá visitar alguns hospitais. Hospital, por exemplo, o Emílio Ribas, dá um pulinho lá no 4º andar, onde estão os doentes terminais de HIV. Ali, e olha que hoje a medicina e a ciência têm muita medicação oferecendo qualidade de vida aos nossos irmãos. Mas a própria diabetes, a própria hipertensão, que mata mais do que qualquer um deles. Tem criaturas que dariam toda a sua fortuna, todos os seus bens materiais pela sua saúde, e não tem. Então, é tão perecível quanto. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos em mostrar, em exibir, enquanto nós precisamos apenas ser. Todos nós sabemos, mas muito poucos conseguem fazer. Será uma virtude o amor materno ou o sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É a pergunta. Será uma virtude o amor materno? Por isso que ele se aproxima mais do amor que Jesus nos ensinou? Ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? É a mesma coisa? É uma coisa e outra. A natureza deu à mãe o amor de seus filhos
no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando são desnecessários. Quando desnecessários se tornam os cuidados. Se você perguntar para uma mãe, por exemplo, uma mãe que tem 8 filhos, e ela vai falar, você ama um mais do que o outro? Uma mãe ou outro pode até vacilar, uma mãe ou outra pode até pensar, mas tem um poema que diz claramente a respeito do que significa esse amor materno que ele está falando aqui. Se perguntarmos para uma mãe que tem 6 filhos, qual é o seu filho predileto? Ela vai dizer, o meu filho predileto é aquele que tem fome, até que ele seja saciado. O meu filho predileto é aquele que tem sono, até o momento que ele adormece. O meu filho predileto é aquele que está aflito, até que ele encontre a esperança. Ah, o meu filho predileto é aquele que está nu, até o momento em que ele conseguir se vestir. E podemos ficar aqui a noite inteira, mas ela encerra de tal maneira que diz assim, qual é o meu filho predileto? O meu filho predileto é aquele que já partiu e que eu espero reencontrá-lo. Então, esses sentimentos. Então, a mãe, aqui nós na fase hominal, homem, mulher, mas estamos falando aqui de maternidade, temos toda essa limitação, o cuidado, a educação, e para todo sempre. Tem até alguns que dizem que os filhos são para sempre. Não são para sempre. Os filhos são durante a encarnação, porque nem todos são para sempre, nem todos fazem parte da nossa família espiritual. E outros não querem fazer. O reajuste feito, o resgate sendo concluído, cada um dá sequência à sua vida. Os animais não. Os animais cuidam, provêm, alimentam, protegem, até o momento que eles são capazes de cuidar de si mesmo. É essa a diferença entre o amor e o instinto de conservação dos animais. No homem, persiste pela vida inteira o amor, e se comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa muito diversa do que há no amor do animal. A doutrina espírita, principalmente nas obras complementares, os livros de André Luiz, especificamente, mas o próprio Manuel Filomeno de Miranda, em algumas obras, nos trazem exatamente mães aflitivas no mundo espiritual, à procura dos seus filhos que não encontraram, mães que detectaram seus filhos em zonas enfermiças na espiritualidade, exatamente porque elas falharam no sentido de educar e direcionar, e muitas reparações e muita reconciliação, nós podemos transformar essa parentela, esses parentes, porque parente não é família. Família é consanguínea, família é espiritual. Os outros agregados são parentes, mas nós podemos transformar a parentela também numa família espiritual. Mas aí, como já dissemos, nem todos assim querem. Simplesmente o resgate basta nessa situação. Então, diverge muito o instinto materno dos animais e a mãe em seu amor incondicional. O amor do animal é extinto, o da mãe alcançou outra dimensão de vida. Se tem um ser racional, se tem um ser que faz uso da razão, e se tem um ser que compreendeu o verdadeiro significado de amor e vida, é a mãe, porque de todas as criaturas, e mesmo assim não são todas, mas que daria a vida pelo seu filho, é essa classe, as mães.
Então, não é que seja um privilégio. Por isso que algumas denominações religiosas trazem bem claro uma colocação que né, ela é citada como se fosse de São Francisco, mas não é. É muito mais antiga do que ele, que diz que em cada mulher um traço de Maria Deus deixou. O evangelista João escreveu: Deus é o amor, e que amou o mundo de tal modo que enviou seu Filho, para que todos aqueles que no seu Filho crescem nunca mais perdessem a vida, nunca mais perecessem. É muito importante que nós pensemos nisso, porque o João é o único evangelista que fala isso. Ele não fala que Deus nos ama, assim como Jesus. Ele diz que Deus é o amor. Se Deus é o amor e nós somos filhos de Deus, então nós somos filhos do amor. Nós só precisamos desenvolver, florescer e frutificar. E ele diz: o amor ofereceu ao mundo o seu filho. Todos nós somos filhos de Deus, mas temos que manter a escrita. Mas para que todos aqueles que nele crescem nunca mais perdessem a vida. É Jesus que diz no Evangelho de João: todos aqueles que creem em mim, mesmo morto, viverá. Ou seja, porque a morte não existe. O sacrifício de Jesus na cruz não é para salvar a nós do pecado. O sangue de Jesus não é para nos redimir. Jesus venceu no mundo. Jesus venceu a morte, mostrando a continuidade da vida exatamente como somos. Deus é amor, mas muitas vezes aprendemos essas frases e passamos a repeti-las mecanicamente. Poucas vezes nos damos o trabalho de nos deter no que é que esses textos significam. O que é que essas almas luminosas que chegaram à Terra desejaram nos dizer com o que disseram? Porque nós temos pressa de tudo, nós temos pressa de ler, nós temos pressa de entender, nós temos pressa de conhecer, nós temos pressa de realizar, nós temos pressa até para sofrer. Você vai na casa espírita lá para assistir uma palestra, metade da plateia está olhando para o celular ou outros estão olhando para o relógio. A maioria está lá sentado e está preocupado se o ônibus vai passar, o que vai chegar em casa, o que aconteceu no serviço. Essa a nossa pressa. A velocidade dos afazeres muitas vezes faz com que nós não percebamos todo esse complexo espiritual e material. Tudo é lei natural. Tudo está aos nossos olhos e tudo foi criado para que nós façamos aplicação em busca da felicidade que é possível num planeta como o nosso. Mas muitas vezes nós preferimos deixar os outros pensar por nós. Nós aceitamos o conceito e as convicções simplesmente para não sermos obrigados a pensar. Nada do que existe em termos de vida planetária ou em termos de vida cósmica poderá ocorrer sem o amor. De fato, o amor é a alma da vida. É tão importante amar que o evangelista estabeleceu que Deus não é alguém que ama, mas que Deus é o amor. Sendo o amor, Jesus é a manifestação divina do amor. Jesus é o amor em forma humana. Jesus, ele e o Pai é um. Ele e o Pai viviam em perfeita harmonia e equilíbrio. E ele nos recomendou que todos nós poderemos chegar a esta condição. Mas nós nos esquecemos disso. Nós valorizamos, às vezes, muito mais a materialidade e essa vida tão efêmera e tão passageira que nós esquecemos de que somos espíritos eternos a caminho da luz. Enquanto tomamos água, alguma dúvida
ou alguma pergunta até aqui? Então, vamos embora. Vamos lá. A perfeição moral, que é a continuação. Se nós compreendemos a lei de amor, de justiça e de caridade, significa que, então, nós estamos nessa busca. A perfeição absoluta? Não. Perfeição absoluta, só Deus. Jesus, o mais perfeito dos espíritos que já viveu aqui entre nós. Mas, todos nós. Perfeição moral, isso sim cabe a nós. A perfeição moral é aquilo que é cabível a cada um de nós. Por isso, os benfeitores espirituais, os espíritos, disseram a Kardec que Jesus é nosso modelo e guia. Jesus é a mais alta hierarquia que nós podemos almejar aqui neste planeta bendito. Quando se fala em perfeição humana, cogita-se de uma perfeição relativa e não absoluta, porque somente Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas. E se assim não fosse, não seria Deus, porque perderia um dos seus atributos, uma das suas virtudes. Mas, se nós ainda não compreendemos esse Deus abstrato, esse Deus que nós nem mesmo imaginamos, nós conhecemos Jesus, a história. Não precisamos nem mesmo desse Jesus cronológico que tantas pessoas fazem questão. Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, se Jesus morreu na sexta-feira da Paixão, 15 horas, meio-dia, 2 horas. Não importa. Para nós importa a exemplificação dos valores e a dignidade, a conscientização do que é a nossa destinação enquanto filhos de Deus. Se fosse dado à criatura humana ser tão perfeita quanto o Criador, ela tornar-se-ia igual a este, o que é, obviamente, inadmissível. Falamos isso em uma das nossas aulas passadas. Sim, quando nós olhamos o quadro Os Girassóis, ali não é Van Gogh, é uma criação do Van Gogh. Ali representa o seu amor, o seu conhecimento, a sua sensibilidade, mas não é o Van Gogh, é uma obra sua. A Mona Lisa é a mesma coisa, reflete Leonardo da Vinci, mas não é o próprio Leonardo. Então, mas ali está a grande maioria. A Mona Lisa, por exemplo, até hoje deixa os cientistas e os pesquisadores malucos, porque eles não conseguem definir se é a Mona Lisa ou se é o Mona Liso. Ninguém consegue definir aquele sorriso enigmático. A mesma coisa somos nós. Nós não somos Deus, fomos criados à sua imagem e semelhança. Por isso, Deus é sim, Deus é a perfeição absoluta. E nós somos perfectíveis, nós somos falíveis. É essa a grande diferença. A perfeição humana consiste, segundo os ensinamentos de Jesus, em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam e em orar pelos que nos perseguem. O que é um inimigo? Ninguém odeia a quem você não conhece. Ninguém tem raiva de um desconhecido, de alguém que você nunca viu. Se nós temos um inimigo, é porque esse inimigo já foi alguém muito próximo. Esse inimigo já foi alguém que conviveu conosco. Este inimigo é alguém que, em um momento ou outro da nossa vida pregressa, já esteve ao nosso lado. As atitudes, as transgressões, a imprudência, a negligência, o abuso é que transformou em inimigo, em adversário ou desafeto. Então, quando Jesus diz que é preciso amar aos inimigos, ele está falando
da necessidade da reconciliação. Enquanto não perdoarmos, lá da indulgência, enquanto não perdoarmos, enquanto não amarmos, nós não teremos o coração puro. E sem coração puro, nós não veremos a Deus. Agora, quando orar, convidar, relacionar, perdoar o inimigo, não é convidá-lo para o nosso lar, não é convidá-lo para a nossa mesa, não é convidar para nosso conviver conosco. Como que nós podemos conviver com alguém que em um momento ou outro pode nos fazer mal? Que num momento ou outro pode vir a nos prejudicar, pode nos causar dor, sofrimento e uma série de situações desagradáveis para nós. Mas nós podemos orar, nós podemos vibrar, nós podemos desejar que ele encontre a felicidade, que ele encontre os recursos e os mecanismos para ser melhor, que ele não faça aos outros aquilo que acabou criando uma inimizade e uma aversão entre nós. É isso que Jesus está pedindo. É não querer mal ao outro e não conviver com ele no nosso dia a dia. O que deixa claro que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, visto que implica a prática de todas as outras virtudes. Sim, então, quando nós estamos nessa busca da perfeição, é só olharmos, guardadas as devidas proporções, nós devemos sempre colocar, trazer para o nosso dia. Muitos daqueles e daquelas que têm aí o hábito do cozinhar, o hábito do fogão, muitas vezes nós seguimos receitas e elas nem sempre nós obtemos o resultado positivo ou o resultado que nós queremos. Mas a prática daquela receita, o exercício repetitivo daquela situação, cria em nós esse hábito que vai chegar uma hora que nós não mais temos a necessidade de ficar olhando. Nós fazemos de uma forma natural. É porque atingimos a perfeição, nós aprendemos a dominar esta situação. Nós temos controle dessa situação. Nós sabemos mediar, nós sabemos manusear os ingredientes para que tenhamos um resultado satisfatório. É só pegar isso e transportar para a moral, transportar para os nossos costumes, para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. Evidentemente, segundo o Espiritismo, toda virtude tem seu mérito próprio, porquanto indica o progresso do indivíduo na senda do bem. Todos os dias nós somos melhores do que ontem. O amanhã ainda é uma incógnita para todos nós. Mesmo não tendo a certeza do despertar, nós vamos lá colocar o relógio para despertar. E se ele despertar e tivermos a oportunidade de estarmos ainda no corpo físico, que façamos o nosso melhor, onde e com quem estivermos. A virtude sempre que resistimos voluntariamente ao arrastamento ao mal e às más inclinações. Contudo, a sublimidade da virtude é o sacrifício do interesse pessoal em benefício do próximo, sem nenhum pensamento oculto. Então, são as nossas inclinações. Quando nós levantamos de manhã, nós vamos tomar o nosso café, qualquer que seja quem o preparou. Nós estamos ali nos alimentando do pão. Será que nós agradecemos ao agricultor? Será que nós lembramos de agradecer a alguém que plantou, semeou e colheu o trigo para que ele fosse transformado em pão? Nós temos ali a manteiga, seja ela vegetal. Se for uma manteiga vegetal, será que nós lembramos de agradecer a esse reino tão importante? Porque as próprias árvores, elas também devolvem à natureza aquilo que elas recebem. Elas não devolvem em forma de purificação do oxigênio.
Então, aquilo que elas retiram da terra para a sua sobrevivência, elas também estão devolvendo. E essa manteiga que está chegando até nós, se for animal, quantos foram sacrificados para que estivessem ali, nós estivéssemos ali alimentando o nosso corpo físico? E assim vai o leite, o café e tudo mais. Ah, mas nós vivemos de uma forma tão automática que nós esquecemos dessa sublimidade, dessas virtudes, do sacrifício que outros seres, que outras criaturas fazem para que nós tenhamos uma vida plena dentro da racionalidade que hoje nós desfrutamos. Reconhece-se a imperfeição espiritual por alguns sinais. O mais grave deles é o interesse pessoal. Aliás, o desinteresse real, verdadeiro, é algo tão raro na Terra que, quando se panteteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Nós estamos tão habituados com troca, com permuta, com negociação, com conchavos, que quando nós nos deparamos com algo naturalmente, parece uma coisa de outro mundo. Alguém encontra uma bolsa e devolve com todos os pertences, inclusive o dinheiro. No outro dia vai estar em toda a mídia televisiva, de rádio, de tudo, como se isso fosse uma grandiosa virtude. Não é virtude, isso é dever e obrigação de todos nós. Mas nós estamos tão desabituados com essas coisas naturais, porque os nossos olhos físicos, os nossos olhos materiais, não alcançam muito mais do que aquilo que está à nossa vista. Nós não nos esforçamos para enxergar, nós apenas queremos ver. Ver com os olhos do corpo, ver com os olhos físicos, enxergar com os olhos espirituais. É ver além da carne, é ver além da matéria. Por isso, nos admiramos quando encontramos pessoas que fazem o bem de uma forma tão natural e tão espontânea que nós nos assustamos. O apego às coisas materiais constitui sinal de inferioridade. Quanto mais se apega aos bens deste mundo, menos compreende o homem o seu destino. Nós temos que usufruir das coisas materiais. Nós somos espíritos vivendo uma experiência terrena. Somos espíritas no mundo. Nós temos que ter consciência de que nada é nosso, nada nos pertence. Nós somos apenas usufrutuários, usando com coerência, com responsabilidade e com comprometimento aquilo que Deus, que Jesus colocou em nossas mãos. Quando chegar o momento de deixarmos esses bens aqui na Terra, isso não será motivo de apego, isso não será motivo de desequilíbrio ou de aflição, mas simplesmente significa que nós compreendemos o verdadeiro e real motivo da nossa existência terrena. Caminharmos conscientes e cientes de nossa responsabilidade, que nós estamos aqui na busca da elevação moral, da conquista, para que nós possamos adquirir as virtudes que nós temos inatas em nós, as virtudes que precisam de terreno fértil para que possam frutecer. Tornar-se um homem de bem é o primeiro passo para quem deseja alcançar a perfeição, tendo-se em vista que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza, e usa sempre de compreensão e de misericórdia para com o próximo. Misericórdia não é uma palavrinha que nós usualmente usamos, não é do nosso usual, não é do nosso cotidiano. Misericórdia. Por isso nós temos dificuldades, às vezes, de compreender. Por isso,
Jesus instituiu a misericórdia. Temos a lei que precisa ser cumprida, temos a justiça e o amor. Quem faz a ligação entre a justiça e o amor é a misericórdia. Então, sempre é preciso compreender e ter em mente os atenuantes, o conhecimento, as circunstâncias, as situações, o que levou a isso. Alguns chamam também de piedade, mas nada mais é do que misericórdia. Então, quando nós encontramos, Deus não quer a morte daquele que errou, não quer a punição, não quer o castigo, mas sim misericórdia, que nós possamos compreender e estender ao próximo este benefício que todos nós solicitamos a Deus diariamente. Vícios compreendem os defeitos, os costumes censuráveis, os hábitos perniciosos, entre os quais o fumo, o álcool, a gula e os abusos sexuais. Já os defeitos consistem nas imperfeições ou desvios das leis morais, inerentes à individualidade. São eles o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a maledicência, e podemos colocar aí o melindre. Então, vício físico, aquilo que prejudica o físico, aquilo que causa dano ao físico, à matéria. Isso é um vício ou um hábito pernicioso. Defeito é imperfeição moral, é desvio, por isso que fala desvio de conduta. Está relacionado ao orgulho, ao egoísmo, à inveja, e por aí vai uma série de situações. Tudo isso nos difere. Então, nós não temos como buscar a perfeição ou querer ser perfeito se nós ainda convivemos entre os vícios e os defeitos. Convivermos não significa que nós temos que viver sempre na igreja ou nos lugares sacros ou santos. Conviver, nós podemos estar com amigos que fumam, que bebem, sem ter a necessidade de fazer uso nem de um nem do outro. Agora, os defeitos morais, se nós andamos com as criaturas, se nós convivemos, fazemos dessas criaturas companhias usuais, nós vamos ser conhecidos e vamos ser, sim, reconhecidos como alguém também iguais a eles. É essa a grande diferença, que dificulta a perfeição moral das criaturas. A paixão não é, em sua origem, uma essência, um mal, porquanto o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem, e pode levá-lo à realização de grandes coisas. A paixão pela música levou Mozart e Beethoven a compor muitas sinfonias. A paixão pelos livros levou Carlos Drummond de Andrade a deixar para nós belíssimos poemas e colocações para que nós possamos melhor discernir. Então, a paixão por isto, por aquilo, ela não é pejorativa, não é algo promíscuo. A paixão não é violenta, a paixão não é morte. A paixão, sim, ela é esse combustível, é esse incentivo que muitas vezes nós necessitamos. O problema, muitas vezes levado à paixão, é os excessos, é o desequilíbrio, é aí que está o perigo. Mas quando nós sabemos discernir a paixão, ela é um ótimo aprendizado. Ela serve para todos nós aí como uma mola propulsora. A paixão, na maioria das vezes, ela vem como uma alavanca de progresso, como uma alavanca, como uma ferramenta para que nós possamos desenvolver em uma determinada área ou situação. Agora, quando levada para os defeitos, para os vícios, para o apego, para a posse, nesse sentido, ela vai ser extremamente prejudicial, como todo excesso e como todo desacordo
perante o universo que rege a nossa existência. As paixões são como um cavalo, que só tem utilidade quando governado, e que se torna perigoso quando passa a governar. O abuso delas, das paixões, é, por conseguinte, o que causa o mal. Se nós estamos... Aqui a colocação que foi de um cavalo, porque o texto é de 1861. Então ainda tinha carruagens, ainda existiam muitos veículos de tração animal. Esses veículos de tração animal, se a carruagem, se a carroça, se ali o traje, onde está sendo a condução, se o cavalo sai em disparada, nós temos que culpá-lo pelos acidentes, pelos transtornos que ele faz? Claro que não. Tem alguém que o está conduzindo. Criminalizar ou culpar o cavalo, sendo que tem um condutor, que foi ele o causador de tudo aquilo, é isso que nós fazemos. Nós estamos transferindo responsabilidade. Nós estamos terceirizando aquilo que nós deveríamos assumir e ter consciência do que nós fazemos. Então, as paixões como tudo, nós devemos aproveitar? Não, não é aproveitar a vida. Nós temos todos os direitos de desfrutar daquilo que está ao nosso alcance. Tudo isso, sim, mas precisamos ter coerência. Deus não criaria nada que fosse prejudicial. Deus não criaria nada que fosse causa de queda para nós enquanto espíritos. Portanto, nós é que temos que equilibrar as nossas tendências de acordo com as nossas vontades. Combatendo os vícios e não se deixando dominar pelas paixões, o homem caminhará de modo firme em direção à perfeição, o que, evidentemente, não se realizará de um momento para outro. Quando Jesus nos trouxe o código de fraternidade, quando Jesus nos trouxe o código da maioridade espiritual da Terra, ele não falou que nós tínhamos que alcançar a condição de arcanjos em 100 anos, em 1000 anos, em 10.000 anos, em 3 encarnações ou em 4. Ele deixou o código, ele deixou o ensinamento e ele exemplificou. Agora, cabe a cada um de nós fazer a aplicação dentro dos recursos que nós já dispomos. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Não basta a ciência, não basta a arte de manejar a inteligência, se não souber endireitar o caráter. A sociedade, a escola ensina, a escola traz conhecimento e informação. Educar é o lar, educar somos nós na busca da perfeição. Educar é preparar os filhos para que eles sejam longe de nós aquilo quando estão à nossa frente. Para ensinar, basta você conhecer e ter a informação. Para educar, é preciso ser. Por isso, a escola forma o cidadão ou a cidadã, mas é o lar que forma o caráter, é o lar que forma a moral. Que se faça pela moral, tanto quanto se faz pela ciência. A perfeição moral é, sem dúvida, assunto de maior fascínio do movimento espírita, visto que para os espíritas atingir a perfeição seria o auge da escala evolutiva de todo ser. Sim, mundos primitivos, provas e expiações de regeneração, puros, felizes, angelicais e esfera crística. Sim, se nós pegarmos a escala espírita, que vai da pergunta 100 até a 125 no Livro dos Espíritas, nós vamos ver que a diferença de mundos, de classes e de ordens, ela é tão sutil, ela é tão etérea, que muitas vezes nós nem conseguimos perceber. Mas sabemos da perfeição moral.
Por quê? Porque Cristo é o mais perfeito dos espíritos, aquele que nós conhecemos como guia e modelo. Mas será que um dia atingiremos este grau evolutivo? Sim, com muito esforço e dedicação, toda criatura irá atingir a perfeição relativa que nos cabe. No livro Deuteronômio, lá de Moisés, que é relacionado a Moisés, lá tem uma colocação do Deus Yahvé. Ele diz: eu já os conhecia antes mesmo de os ter criado. Ou seja, desde o momento em que saímos da mão do Criador, ele sabe da nossa destinação, mas sabe que também que isso é um processo e não um milagre sobrenatural. A perfeição moral só será por nós alcançada quando conseguirmos pôr em prática, no mais puro do seu significado, as leis de Deus, as leis divinas. Amar a Deus sobre todas as coisas reúne e resume todos os nossos compromissos para com o Pai, para com Jesus, que nos convidou. Agora nós temos que nos esforçar dentro da busca da perfeição moral para que sejamos também os escolhidos. Somente quando o amor for o verbo mais importante na vida do espírito, aí sim, neste momento, ele alcançou a perfeição moral. Quando nós fizermos do amor o nosso alimento, a nossa sustentação, quando olhamos para todas essas criaturas e a sua representatividade, não temos muito, não são muito próximos de nós, nós não temos muito uma ideia dos santos relacionados à Igreja Romana ou à Igreja Católica. Mas peguemos um deles, Francisco de Assis. Muitos poucos conhecem a história de Francisco de Assis ou de Teresa d'Ávila, dois santos da Igreja. Mas quando nós procuramos conhecer a história de vida dessas criaturas, eles ainda não atingiram a perfeição moral, mas estão num estado de adiantamento que nós nos envergonharíamos dos nossos atos. Porque se Jesus está muito distante de nós, Francisco de Assis e Teresa d'Ávila viveram situações muito próximas de nós. E para nós espíritas, quando nós estudamos, quando nós buscamos conhecer a história, por exemplo, de Eurípides Barçanufo, Anália Franco, para não citar o Chico, porque ele não entra nesse rol, mas Eurípides Barçanufo e Anália Franco, quando nós compreendemos, quando nós tomamos conhecimento do que foi a vida desses dois espíritos aqui, representantes da doutrina, nós percebemos o quão insignificante nós ainda estamos para poder dizer: eu vou no centro trabalhar para Jesus. Hoje é o dia de eu ir trabalhar para Jesus. Não, nós ainda temos um longo caminho a percorrer. E respondendo ainda aquela pergunta de como atingirmos o estado da perfeição, Santo Agostinho nos faz lembrar a famosa frase de Sócrates: conhece-te a ti mesmo, que nós completamos com a de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos tornará livre. Quem não conhece a si não pode querer conhecer aos outros. Conhecer a verdade é ser livre, porque nós estamos em condições de praticar não só as leis naturais, mas principalmente de praticar a benevolência, de praticar a indulgência e o perdão. Tudo isso em nome de um amor que todos nós almejamos. Voltemo-nos para dentro de nós mesmos. Essa atitude, sendo constante, auxiliar-nos-á a atingir a perfeição relativa de que somos capazes. A chave da nossa evolução, esse conheça-se a ti mesmo, é aquela porta sem fechadura. É a porta que só abre de dentro para fora.
Como nós mudamos, é do interior para o exterior, e não o sentido contrário, como muitos pensam. Tomando consciência de nossa ignorância, como nos ensinou Sócrates, confiaremos mais em nossos valores e que nos propiciará um relacionamento mais saudável como os outros membros da sociedade. Porque aí nós vamos respeitar as dificuldades. Aí nós vamos respeitar a ignorância, a falta de conhecimento, a falta de oportunidade. Nós vamos ver que essas criaturas foram forjadas, que nem todas as situações que nós vivemos, eles viveram. E muitas dessas criaturas estão aqui como nós em reparação, em resgate, em reconciliação para com a lei divina. Nós não reparamos erros, faltas, satisfações e prazeres, não é com esta ou com aquela criatura. O mundo, o planeta, nos oferece as condições para que nós nos reajustemos com aqueles que estão a caminho conosco. Daí a importância de aproveitarmos todas as oportunidades. No Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem vem antes dos bons espíritas. Não tem como ser um homem de bem sem levar a prática do Evangelho. Não tem como ser um bom espírita se nós não somos o homem de bem. E tanto um como o outro já consegue praticar a lei de justiça, de amor e de caridade, mesmo que seja essa justiça relativa. A justiça precisa ser aplicada, a lei com misericórdia. O amor não é amor conjugal, não é amor familiar, não é um amor no sentido de conotação simplesmente de reprodução, mas sim esse amor, esse sol ardente que ilumina, esse combustível que nos impulsiona a seguir em frente na nossa caminhada. E como Paulo de Tarso disse, sem caridade nós não somos nada. O Chico dizia assim, se Kardec tivesse dito, fora do espiritismo não tem salvação, com certeza ele, Chico, disse que muito provavelmente ele não seria espírita. Sim, mas serve para todos nós. Então, quando diz fora da caridade não há salvação, é porque a caridade independe de raça, de sexo, de cor, de situação financeira. Todos nós podemos, onde e com quem estivermos, sermos justos, sermos amorosos e fraternos e sermos caridosos, ainda que nós somos muito mais generosos do que caridade, porque a caridade, ela reúne todas as virtudes, paciência, tolerância, abnegação, resignação, e nós, muitas delas, nós ainda não temos o domínio. Mas para facilitar a compreensão, deixemos assim, coloquemos a justiça divina que alcança a todos nós. Somos filhos do amor, então sejamos dignos e merecedores de sermos filhos de Deus e façamos da caridade o nosso objetivo de vida, para que nós possamos um dia dizer como Paulo de Tarso, já não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.